Vamos fazer uma oração juntos também? Oremos então. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com os meus amigos. Nós vamos orar agora, depois vamos conversar sobre a Bíblia. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, que possamos seguir nesse caminho confiantes em Jesus. Em Teu nome, amém. Muito bem, vamos lá então a Provérbios 23, que é o capítulo de hoje da Palavra de Deus. O capítulo 23, ele fala de família, ele fala de educação, ele fala de autoestima e ele termina falando de saúde. Isso mesmo, saúde. Mas não só de saúde, ele fala de libertação ou efeitos dos vícios. Mais especificamente falando do vício do álcool. Então vamos lá. Há vários versos que eu destaquei no capítulo 23. Muitos mesmo. Por exemplo, o primeiro versículo diz: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Está falando de postura, de educação, de ética. No verso 2 ele diz: mete uma faca à tua garganta se és um homem glutão. Obviamente que aqui é uma figura de linguagem para falar de domínio próprio, para falar de cuidado com os exageros. Porque você sabe que nós devemos saber o que comemos, mas também ter temperança quando comemos, equilíbrio quando comemos. Porque às vezes comemos a coisa certa, mas comemos demais, estamos também prejudicando a nossa saúde. Outro verso que eu gostaria de citar aqui para você, do Provérbios 23, é o versículo 6. Quer ver o que diz? Diz o seguinte: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. O que ele está dizendo é que às vezes a pessoa invejosa convida você para comer ou para uma janta, para algo específico assim, porque eles procuram um retorno em tudo aquilo que dão. Então ele diz: tome cuidado, tome cuidado. No versículo 7 ele diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Bom, aqui esse versículo 7 ele está em conexão com o verso 6. Ou seja, assim como o invejoso imagina em sua alma, aquilo que ele quer, que ele cobiça, assim ele se tornará. Então, o indivíduo é o que pensa, é uma outra aplicação desse versículo 7. Ou seja, o verso 7 está em conexão com o versículo 6, mas ele também tem uma outra aplicação que é falar que nós somos aquilo que nós pensamos. Ou seja, é uma exortação para que tenhamos bons pensamentos, pensamentos positivos, pensamentos de vitória, pensamentos de ânimo. Agora, aqui não é um versículo que está falando de autoajuda, mas é um versículo que está falando de ajuda do alto. Então, quando nós temos ajuda do alto, nós podemos vencer. Outros versos que eu destaquei, por exemplo, o versículo 14, 13 e o 14, fala de educação. O verso 13, por exemplo, diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigares com vara e livrarás a sua alma do inferno. O que ele está falando aqui é que é necessário corrigir os maus hábitos para que eles não se transformem em caráter, desde pequeno. Então, lembre-se sempre que a vara tem a ver com a disciplina aplicada na criança. Depois, o versículo 17 diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ande no temor do Senhor e perseverarás todo dia. Não, uma repreensão ao invejoso aqui. Depois nós temos também o versículo 20 que eu destaquei, que diz assim, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Então, vamos fazer uma comparação aqui. O verso 20 está em paralelo com o verso 2. Veja, o verso 2 está falando contra a glutonaria. E o versículo 20 também está falando contra o exagero, a falta de domínio próprio, a falta de equilíbrio e a glutonaria. Mas o verso 20 também está falando contra o uso de álcool. E está em paralelo com o que aparece, por exemplo, no capítulo 20 de Provérbios, que nós já lemos aqui, já estudamos aqui, o versículo 1,
que diz que quem usa o álcool, quem bebe vinho, não é sábio. Mas o versículo 20 aqui também está em paralelo, se você prestar atenção, com o final do capítulo 23, a partir ali do versículo 29 em diante. Então, o versículo 29 em diante, ele diz assim, ó, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e teu coração falará perversidades. Será como que se deita no meio do mar, como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. O que o capítulo está dizendo é que a pessoa que bebe perde os sentidos. A pessoa que bebe não sabe o que está fazendo. A pessoa que bebe está fora de si. E a pessoa que bebe se torna um viciado na bebida. No final do capítulo, ele diz assim, quando a pessoa acorda da sua bebedeira, ele diz, quando tornarei a beber? Então é o vício, a pessoa não consegue ficar sem. Eu pergunto para você, quem é livre? Aquele que bebe e não consegue se livrar da bebida mais? Ou aquele que não bebe nenhum tipo de álcool? Obviamente é livre aquele que não bebe, porque no dia que ele quiser beber, ele bebe. Mas aquele que é viciado, é difícil largar. É difícil, para alguns é quase impossível. Humanamente falando, é mesmo impossível para muitas pessoas. Mas não fique desesperado. Há solução para os vícios. No próprio capítulo 23, há um apelo do Senhor para você. Sabe qual é o apelo? Está no versículo 26. Ele diz assim, ó, dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me o teu coração. E os teus olhos se agradem dos teus caminhos. Olha que versículo bonito. Dá-me, filho meu, o teu coração. Você está lutando com um problema de álcool e vício? Você está lutando com o problema da maconha, da cocaína? Você está lutando com o vício da pornografia? Você está lutando com o vício do cigarro? Veja, o cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas e 70 substâncias cancerígenas. É uma bomba. Vicia até mais do que a cocaína. Pelos elementos que ele tem, você está preso, não consegue parar de fumar. Tem pessoa que é viciada em mentir. Ele mente sempre, não consegue falar a verdade. Quando ele vê, ele está falando a mentira. Meu amigo, há muitos outros textos que eu selecionei em Provérbios 23. Vários outros eles. Tem, por exemplo, o versículo 22, que fala da importância de obedecer aos pais, honrar os pais. Tem, por exemplo, o versículo 24 e 25, que fala da alegria do servo do Senhor, daquele que é justo, né? Daquele que anda nos caminhos de Deus. Mas eu quero dar uma atenção especial agora ao verso 26, porque é um apelo do Senhor. É um apelo. Esse mesmo apelo nós encontramos em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, é o apelo de Jesus. Filho meu, dá-me o teu coração. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu quero terminar a nossa reflexão nesta manhã de Provérbios 23, dizendo que há solução sim para quem está viciado. Há solução sim para quem é mentiroso. Há solução sim para quem é desonesto. Há solução sim para quem é glutão. E a solução é Jesus. A solução é abrir o coração para Cristo.
Mas é você que tem que tomar a decisão, não sou eu. Eu tenho que tomar a decisão para mim. Para você, é você que tem que tomar a decisão. Você toma a decisão quando você ora. Você toma a decisão quando você reconhece a sua situação diante de Deus e diz assim: Senhor, eu não sou nada, eu sou fraco, eu tenho caído. Senhor, toma-me em tuas mãos. Toma-me em tuas mãos. Vamos fazer isso todos os dias? Vamos fazer isso? Para que você possa ser um homem, uma mulher cheio do Espírito, vitorioso pelo poder de Jesus. Amém? Eu queria convidá-lo a orar nesse momento. Queria convidá-lo a erguer a sua mão nesse momento para que nós possamos orar juntos. Vamos orar? Bondoso Deus, eu estou com minha mão erguida agora. Eu peço que o Senhor venha abençoar de maneira muito especial o meu amigo, a minha amiga que ora comigo agora. Queremos nesse momento, Senhor, fechar as nossas mãos, simbolizando que nós estamos agora pegando, agarrando, segurando nas mãos de Deus. Nós estamos abrindo nosso coração para que Jesus entre e nos transforme. Cuida da gente, Pai. Segura a nossa mão, não nos deixe cair e nos dê a vitória no nome poderoso de nosso Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Lembre, amigo, seja reavivado pela palavra de Deus todos os dias.